Olá e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje trago-vos de novo um caso português relativamente recente, os casos mais recentes que eu trouxe aqui para o canal. Este é o caso, ainda por explicar, da tragédia na Praia do Meco. Estávamos a 15 de dezembro de 2013. Durante esta madrugada, 6 jovens viriam a perder a vida na Praia do Meco, numa situação até hoje difícil de explicar. Na noite de 14 para 15 de dezembro de 2013, de um sábado para domingo, alunos e ex-alunos da Universidade Lusófona de Lisboa juntaram-se na Praia do Meco, em Sesimbra, para, uma atividade de praxe. Para quem não sabe ou não é português, praxe académica é uma atividade exercida entre alunos universitários que é basicamente assente em hierarquia. É um pouco complicado de explicar, no entanto é uma tradição muito típica portuguesa. Por exemplo, aos alunos caloiros, ou seja, recém-entrados na universidade, é-lhes muitas vezes pedido por alunos mais velhos, finalistas ou mesmo ex-alunos, coisas ridículas ou complicadas de fazer, de modo a sempre ficar coerente uma ideia de hierarquia superior. A estruturação hierárquica importante conhecer para este caso, e assim em linhas muito gerais, é do mais baixo, caloiro, intermédio, doutor e um rango superior de dux. As atividades de praxe são sempre realizadas usando os típicos trajes académicos, também muito típicos portugueses. O lema é mesmo dura praxis sed praxis, do latim a praxe é dura, mas é praxe, que explica um pouco, em linhas muito gerais, mais ou menos o que é esta atividade. Também há sempre muito secretismo a envolver estas práticas em geral. Estes 7 alunos eram os doutores Tiago André Campos, Andreia Revés, Karina Sanchez, Joana Barroso, Catarina Soares, Pedro Tito Negrão e o Dux João Gouveia. Tinha sido alugada uma casa para 10 pessoas para esse fim de semana, onde se iriam realizar atividades do COPA, que é a Comissão Oficial da Praxe Académica. Sendo uma estadia com fins praxísticos, todo o fim de semana conta-se que foi uma longa praxe. Os alunos mais novos, ou doutores, eram muitas vezes obrigados pelo Dux João Gouveia, que é das hierarquias mais altas em praxe, a realizar logo de manhã 150 flexões e quando, por exemplo, as raparigas paravam, ele ordenava que recomeçassem imediatamente. Muitas vezes este dux ainda se fazia acompanhar de um outro indivíduo, um dux honoris, não identificado no caso. 5 dos 6 doutores presentes nesta casa, menos Catarina, ainda eram trancados nos quartos durante algum tempo por João Gouveia, que lhes pedia para que refletissem. Não tinham autorização de saírem dos quartos e tinham sempre de a pedir antes. Durante todo o fim de semana, a troca de mensagens entre os 7 elementos é imensa, provando que não havia livre circulação pela casa ou muito pouco contacto presencial, apesar de estarem lá todos. Durante toda a tarde de sábado, segundo testemunhas oculares, outras ordens foram dadas aos 6 doutores, nomeadamente rastejarem a tarde toda por um campo cheio de lama, com pedras amarradas aos pés. Nas reservas para a casa, tratadas por Karina Sanchez, ela fala em pelo menos 10 pessoas com idades entre os 21 e 28 anos. João Gouveia e Pedro Negrão seriam dos 7 os membros mais velhos, com 23 e 24 anos, respectivamente. Na lista de compras, também de Karina, a comida era para mais ou menos 12 pessoas. Testemunhas vizinhas da casa viram muita gente nos dias anteriores do incidente, muitos mais velhos e, segundo vizinhos, com barbas. Nenhum dos 7 elementos, contudo, tinha sequer barba. Outras testemunhas vizinhas da casa dizem ver uma quinta rapariga no meio do grupo, sem ser nenhuma das anteriormente mencionadas. Em mensagens enviadas por uma das estudantes, Joana Barroso, ela confirma que vai de fim de semana com o COPA, onde vai ser praxada por 2 duxes, João Gouveia e um segundo dux honoris. Dias antes, no dia 13 de dezembro, sexta-feira, há trocas de mensagens entre duxes e doutores a dizer: pessoal, espero que tenham alto fim de semana, aproveitem ao máximo. Ao que um aluno responde: oh, que lindo, estou para ver que se sobrevivo. LOL. Mal sabiam eles a tragédia que se avizinhava. Há mais trocas de mensagens dos dias anteriores, nomeadamente de Joana Barroso a falar com uma amiga sobre o fim de semana em Conselho de Praxe, a dizer: de chique não tem nada, somos praxados pelo mamute e mais outros mamutes.
Este mamute é o Dux João Miguel Gouveia, também conhecido, entre outras coisas, por incentivar a bebida em exagero pela noite dentro a outros estudantes, muitas vezes até ao vómito, inclusive nesse fim de semana. Durante o fim de semana, Andreia ausenta-se durante umas horas para ir trabalhar para um restaurante e Catarina só chega sábado ao início da tarde, levada pelo namorado. Ao longo da tarde vai dizendo em trocas de mensagem com este que está super cansada de todos os exercícios que a têm obrigado a fazer e que está completamente farta, ao que ele lhe responde para ter calma e paciência. Segundo dados do processo, na noite de sábado, dia 14, os 7 elementos devidamente trajados dirigiram-se então para a praia do Meco, a pé, fazendo os 7 km em caminhada, todos deixando os telemóveis em casa, com exceção de João Gouveia, ao que parece. Chegaram ao Meco por volta da meia-noite e diz-se foram obrigados ou ordenados por hierarquias superiores a ingerirem altas doses de álcool, assim como a passar a noite, em claro, em atividades praxísticas. Tinham sido proibidos de levarem alguma coisa com eles, a não ser um objeto que simbolizasse o curso. Aos 6 doutores foi-lhes ordenado que se aproximassem da linha da água, na praia, virados de costas para a água e de frente para o Dux João Gouveia. E embora muitas testemunhas vissem apenas 7 elementos, fala-se ainda de um segundo Dux. Aos 6 elementos, diz-se que lhes eram feitas perguntas sobre praxe e toda a teoria, e que por cada resposta errada teriam de dar um passo atrás em direção ao mar, a punição sendo assim deixá-los cada vez mais molhados e com frio. Seria esta uma prova de fogo que permitiria que os 6 doutores ali presentes, a serem praxados, subissem, por assim dizer, de hierarquia. Passariam a representantes de curso e poderiam eles também começar a praxar alunos do segundo ano. A ideia é sempre levar a ignorância para o mar. A Praia do Meco tem um desenho sempre em declive, desde a rua, descendo para o areal e o mar ainda mais abaixo. O dono de um restaurante na praia diz ter fechado o estabelecimento por volta das 2 da manhã e de ter visto o grupo ainda na praia, tudo sem qualquer problema, alegadamente. Durante a madrugada, algo correu mal. Uma onda, cuja altura naquela noite, segundo dizem, rondavam os 3 metros de altura, arrastou consigo os 7 elementos naquela praia, João Gouveia sendo o único a conseguir arrastar-se até ao areal e, conseguindo um telemóvel, contactou o 112. Quando a ambulância chegou, João estava em hipotermia, vomitava compulsivamente e estava muito cansado na areia. Um corpo foi logo encontrado no dia seguinte e os restantes dias depois. Nas autópsias encontraram-se vestígios de álcool e, em pelo menos uma das vítimas, drogas. A investigação do caso foi primeiramente entregue à Polícia Marítima e só mais tarde passou para a PJ, que pouco ou nada fez. Diz-se que a casa onde estavam os estudantes foi limpa a 9 de janeiro, nem sequer um mês depois do sucedido. A PJ só começou a investigar o caso, a casa e a entrevistar testemunhas em fevereiro de 2014, ou seja, 2 meses depois do incidente. Referindo no final que não houve qualquer crime, que os 6 jovens eram todos maiores de idade e que não foram obrigados a fazer nada contra a sua própria vontade naquela noite. A partir da noite do dia 14, há 2 versões do que aconteceu, a da família das 6 vítimas mortais e a de João Gouveia. João diz que não estava a realizar-se nenhuma atividade de praxe naquela noite, que estavam apenas todos a conversar e que estavam sentados na areia em formato de meia-lua, estando Andreia Sanchez numa das pontas e a que estava mais perto da água, segundo ele. De repente vê Andreia a ser levada por uma onda e tenta puxá-la para o areal, no entanto não conseguindo. Diz que só quando chegou ao areal é que se apercebeu que estava sozinho na praia. As famílias das vítimas não têm dúvidas que uma praxe estava de facto a acontecer naquela noite, liderada por João Gouveia, o Dux. Tanto pelo historial deste tipo de viagens dos estudantes, como o facto de estarem todos trajados, assim como todas as atas e preparativos de Copa nos meses anteriores, esmiuçando o que se passaria naquela casa e naquele fim de semana. O facto principal sendo que, apesar dos 6 jovens estarem de livre e espontânea vontade na praia à noite, não estavam numa posição de igualdade perante João Gouveia, este sendo o indivíduo a controlar a situação e os jovens. Por causa disso, as famílias reuniram-se e apresentaram uma queixa-crime contra João Gouveia por homicídio por negligência. João foi constituído arguido, quase nunca aparecendo em público ou cedendo entrevistas. Só uma entrevista à revista Sábado, 6 meses depois do incidente, com o cognome
o sobrevivente do Meco. Em janeiro de 2014, alega estar com amnésia seletiva sobre os acontecimentos da noite do dia 14 e madrugada do dia 15. A Universidade Lusófona também abre um inquérito sobre a morte dos 6 estudantes. Em março de 2014, verifica-se que nessa madrugada, no relatório clínico, João Gouveia não tinha sinais de hipotermia. Vaza também para as redes sociais um vídeo gravado com o telemóvel de uma das vítimas, com atividades praxísticas da tarde de sábado, dia 14. No processo é elaborada a tese de que foi uma praxe que correu muito mal e que acabou em tragédia. Alegam que os 6 estudantes estavam a ser colocados ao limite a testar a sua resistência e capacidades para subirem de nível, por assim dizer, na hierarquia de praxe, sempre liderados por João. Não acreditam que só tenham estado 7 membros naquela praia, ainda colocando a hipótese de João ter sido salvo pelo tal Dux Honoris, nunca mencionado por ele. Ou então nem sequer ter estado na água, já que o seu telemóvel nem sequer estava molhado, por exemplo. Os objetos levados pelos estudantes, também alguns ficaram no areal, nada mais sendo arrastado pela onda. Colocam ainda a hipótese de os jovens poderem estar amarrados uns aos outros e até quem sabe vendados, ou até mesmo com pedras nos tornozelos, como nessa mesma tarde, já que na viagem à Serra da Arrábida feita no ano anterior, fizeram isso e era algo comum. Sem falar que era também comum este tipo de práticas em noites de lua cheia e sempre depois de uma sexta-feira 13. Mas, segundo li, no dia 14 não era uma noite de lua cheia. Uma testemunha diz ter visto um dos corpos das vítimas com os tornozelos amarrados, supostamente. O que se calhar explicaria o facto de 6 pessoas serem automaticamente arrastadas por uma onda e João, não estando amarrado, conseguiria vir até o areal salvando-se. O facto das capas dos trajes estarem traçadas também dificultou qualquer tentativa de sobrevivência das 6 vítimas. Ainda se fala que outros elementos do Copa, nos dias seguintes, andaram a limpar o areal de qualquer tipo de vestígio de praxe no local, como foi o caso de umas cascas de ovo que fazia parte também de um jogo simbólico em praxe. Vizinhos também viram pessoas a entrar na casa alugada por volta das 5 horas da manhã e João Gouveia, depois de assistir no hospital, regressou também ele a essa casa, não estando de todo selada ou algo do género. Uma empregada de limpeza dizendo que quando lá entrou para limpar nem sequer era necessário, a casa estava completamente limpa, nem sacos de lixo ou restos de comida no frigorífico havia. Nada. Quando recuperados os telemóveis das vítimas na casa, Joana Barroso tinha recebido uma mensagem que nunca chegou a ler, de uma amiga também pertencente ao Copa, que lhe perguntava: "Estás viva?". Após arquivado e reaberto novamente em 2014, o julgamento do processo civil estava marcado para fevereiro deste ano. Sim, ouviram bem, 8 anos depois do incidente, mas foi novamente adiado para o próximo dia 13 de abril devido ao contexto de pandemia. No processo, as famílias pedem uma indemnização a João Gouveia com um valor global a rondar o 1.350.000 euros. Entretanto, o Estado português foi obrigado a pagar uma indemnização de 13.000 euros à família de uma das vítimas, Tiago Campos, já que o seu pai colocou uma queixa-crime contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o qual concluiu que as autoridades portuguesas não fizeram de todo tudo o que podiam fazer para apurar o que aconteceu e quem eram todos os responsáveis de todo o incidente da madrugada de 15 de dezembro de 2013. Por outras palavras, foi uma investigação ineficaz face ao incidente. Numa ata do Copa sobre o fim de semana da Serra da Arrábida de novembro de 2012, um ano antes do caso do Meco, há um anexo com tópicos escritos à mão, que parece mais o género de uma lista de coisas a fazer, que diz o seguinte: amarrá-los, tapar-lhes a cabeça, prachá-los, cansá-los, dar-lhes álcool, fazê-los rastejar, caminhada pela serra. Esta ata tinha sido escrita pela mão de Andreia Revés, uma das vítimas do Meco. Soube-se por outras estudantes que nessa viagem desse fim de semana, ela e outras raparigas foram vendadas e deixadas no meio da noite, no meio da Serra da Arrábida, para se desenrascarem sozinhas a saírem dali. Nesse fim de semana também estiveram todos fechados nos quartos e praxados a responderem a perguntas, sendo uma delas a Joana Barroso, uma das vítimas do Meco, a perguntar: "Por que estás aqui? O que é para ti a base do academismo? Se a representante e a comissão se atirassem a um poço, também te atiravas?" Na ata desse fim de semana, as conclusões finais de um superior dizem: as respostas de Guedes foram muito remitentes, chegou ao ponto de dizer que não se atirava ao poço, ou seja, ainda estavam muito cruas. Após isto, deixámo-las a pensar e até mesmo chorar.
também fizeram um desafio dentro de uma piscina. O objetivo sendo sempre a obediência cega a superiores hierárquicos. Em todos estes fins de semana, os estudantes assinavam termos de responsabilidade caso algo ocorresse mal, tanto no 2012 na Rábida como em 2013 no MECO. Documentos esses com o símbolo da lusófona carimbado, a instituição dizendo sempre que nunca soube da existência desses documentos circularem. Em 2015 é inaugurado um memorial na Praia do Meco às 6 vítimas mortais, uma cruz em mármore e granito, mas circulou na altura um abaixo-assinado para o remover, feito pelos habitantes da zona, dizendo que podia colocar em risco o turismo da zona. Este caso foi muito falado nas notícias, com um pouco de sensacionalismo até, uma visão um pouco parcial dos factos. Sempre que vem à tona algo a ver com praxes académicas, as pessoas ficam um pouco com uma visão de túnel, pressupondo sempre que a praxe é algo negativo e até mesmo perigoso. O intuito real da praxe académica é sempre manter a tradição, respeito pelas hierarquias e até a camaradagem. Não se devia pressupor sempre que é um bando de miúdos, recém-adultos, a dar ordens e a mandar nos outros porque sim, para seu belo prazer, sem qualquer tipo de noção ou utilidade ou até mesmo responsabilidade. Há que sempre separar as coisas. Uma coisa é a instituição de praxe e outra as pessoas que a praticam e como a praticam. E mesmo não concordando com as práticas, tentar sempre avaliar a situação de uma forma o mais lógica e imparcial possível. A família de João Gouveia, em entrevista, revela que está convencida que, como diz João, não houve praxe naquela noite, porque ele nem sequer levou para a praia a colher de pau, que é um símbolo de praxe necessário para praxar. As famílias das vítimas garantem que até aos dias de hoje João Gouveia não falou com ninguém, quer desculpando-se ou dando os seus pêsames. Absolutamente nada. E até hoje dizem que só querem saber a verdade do que verdadeiramente aconteceu naquela noite. Será que João Gouveia contou tudo e se esconde? Porquê é que o esconde se tratou tudo apenas de um simples acidente? E é este o caso de hoje. Acredito que todos vocês conhecessem. Isto passou imenso nas notícias. Espero ter dado um bocadinho mais de detalhes e um bocadinho mais a ideia de cronologia e, acima de tudo, saberem que este caso ainda não encerrou de todo, ou seja, há uma parte que ainda falta apurar, que é a parte de se realmente João Gouveia vai ser responsabilizado de alguma coisa e pagar a tal indemnização à família das vítimas. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal, se ainda não estiverem. Deixem nos comentários mais casos deste género que queiram que eu aborde aqui no canal. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Ainda eram trancados nos quartos durante algum... Não. Imediatamente. Eu não sei como é que é ler isto. A partir...